Doutora Silvana, senhora presidente, deputada doutora Silvana, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri. Vejo aqui com muita honra a presença da deputada Betty Rose Fontinelli. Seja muito bem-vinda, minha cara amiga, colega. Cumprimentos lá ao Walter, seu esposo e a toda a família. Essa casa está sentindo muito a sua falta, tenho a convicção disso. Senhores deputados, senhoras deputadas, venho hoje me reportar à famosa alta estação. A alta estação no estado do Ceará, ela é conhecida sempre pela proximidade com as férias escolares, que aí são realizadas no meio do ano, no mês de julho, e no final e no início do ano, os meses de dezembro e janeiro, até as proximidades do carnaval. Por isso daí, nós temos tido aqui no estado uma visitação crescente a cada ano, no sentido de se fortalecer a política de atrativos e de investimentos turísticos para poder valorizar a todos aqueles que fazem esse segmento, os chamados empresários do trade turístico. O turismo impacta em 51 segmentos da cadeia produtiva, que vão desde locomoção, acomodação, gastronomia, entretenimento, lazer, e isso tudo envolve uma gama significativa de recursos que aqui no nosso estado do Ceará já movimenta próximo de 10% do PIB. E trago aqui mais uma boa notícia, que hoje saiu na imprensa local e que venho aqui propagar como forma de incentivar e de verificar que a política que o governo do estado tem feito é no sentido de se fortalecer essa atuação. É por isso que Fortaleza foi considerado o destino mais procurado para o mês de junho e de julho. É o que diz a pesquisa de sondagem feita pelo Ministério do Turismo junto a 2.000 agências de viagens no país. Em seguida aparecem Maceió e Natal, e aqui no Nordeste, e também a cidade de Gramado, lá no sul do país. Fortaleza é a cidade brasileira mais procurada em viagens nacionais nos meses de junho e julho deste ano. No ranking nacional, depois da capital, aparecem Maceió, Natal e Gramado, como falei. Dentre os principais emissores de turistas para Fortaleza estão o vizinho estado do Piauí, com 25%, Rondônia, no norte do país, com 22,2%, o próprio Ceará, com 19%, Tocantins, com 18% e Amazonas, com 18%. Vejam aí, senhoras e senhores, que são turistas que nos procuram aqui, basicamente, do setor do norte e nordeste, que tem essa grande possibilidade de, através agora de um aeroporto moderno, como é o nosso aeroporto Pinto Martins, poderem chegar até o nosso estado. Já nós, cearenses, quando tratamos de viagens nacionais para além dos limites do estado, a preferência por a viagem no meio do ano são Santa Catarina, com 11%, Pernambuco, 8%, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com 8%. Outro aspecto abordado pela pesquisa é que o principal atrativo nesta época do ano é sol e praia. 49%, ou seja, praticamente a metade daqueles que vêm ao estado do Ceará vem em busca do sol e da praia. É isso que nós temos a ofertar. Durante os 365 dias do ano, nós temos aqui uma produção de 3.000 horas de sol, o que dá uma caracterização fundamental de que o sol e também a temperatura da água do mar, aqui em virtude da nossa proximidade com o Equador, de ser água considerada morna, quente, dá esse brilho especial às nossas cidades ao longo do litoral cearense, em especial a capital Fortaleza, para trazermos para cá essa possibilidade de se demonstrar que o litoral do Nordeste como um todo lidera as intenções de viagem, já que a região tem a seu favor, além das belezas naturais, uma estabilidade climática que faz com que a temperatura média da água permaneça em 26 graus o ano inteiro. Guardem bem esse número, 26 graus centígrados é o que nós temos de temperatura da água do mar, ou seja, uma água morna, uma água quentinha, como a gente diz, que é um dos grandes atrativos para a visitação ao litoral nordestino.
Também o aumento do número de voos e a forte campanha que está sendo feita em torno do hub da Air France KLM Go também tem fortalecido essa visibilidade. O levantamento também mostrou que os casais com filhos lideram a intenção de viagens intermediadas por agências, uma demonstração de que as férias escolares fazem com que haja também as férias familiares, se tendo aí essa oportunidade de fazer com que as famílias viajem ou melhor, os casais viajem com seus filhos, fazendo um turismo familiar. A maior parte dos clientes, 40%, tem renda familiar entre R$ 3.500 até R$ 9.000. Para 61% das agências de viagem, nos próximos 6 meses haverá aumento de oferta de serviços e de faturamento. Porém, apenas 18% dessas indicaram a possibilidade de contratação de novos funcionários. Mesmo assim, o cenário é melhor do que nos 3 primeiros meses do ano, quando as agências registraram perspectiva de 7% no crescimento de número de empregados, 36% de aumento na demanda de serviços e 30% no faturamento. Isso é uma forma de nós vermos o quanto é importante para o Estado do Ceará essa promoção do turismo e, principalmente, de nós fazermos com que possamos mostrar ao Ceará, ao Nordeste, ao Brasil e ao mundo, através das feiras e também de propaganda institucional, o quanto o Estado do Ceará se agiganta nessa área de poder fazer com que tenhamos aqui um incremento maior na demanda de turismo. Venho também tocar no assunto, senhores deputados e deputadas, que com obras aceleradas, o aeroporto de Fortaleza se torna mais competitivo. A concessionária Fraport apresentou o novo check-in do terminal. Cenário de concorrência se acirra na região com Salvador, também em obras, e Recife, que foi concedido esse ano. As intervenções estão em 78% concluídas. Não sou um adepto do liberalismo econômico, entretanto, temos que reconhecer que enquanto as atividades da Infraero, empresa de capital estatal, estavam à frente das administrações aeroportuárias, não era a melhor maneira para se fazer com que pudesse haver um estímulo e melhoramento tanto na área de serviços como também na possibilidade de incrementar o aumento do número de oferta. E foi isso que está sendo realizado e que está tendo como consequência o aumento de também melhores condições para aqueles que utilizam o modal aéreo para fazerem o seu transporte. Aqui no estado do Ceará, nós estamos com um acelerado ritmo das obras de expansão do aeroporto de Fortaleza. Ontem mesmo foi entregue a área de check-in doméstico e internacional, que ganha outro significado diante do momento de reorganização da malha aérea. Não é custoso a nós lembrar que tivemos também nesse primeiro semestre do ano, aí posso dizer assim, o despencamento das atividades da Avianca, o que comprometeu seriamente, juntamente também com a falta de operação do Boeing 737 MAX, que ocasionou em outros países 2 sérios acidentes com mais de 300 de vítimas fatais, e esses 2 fatores fizeram com que houvesse, de certa forma, uma readequação da malha aérea nacional para podermos fortalecer o modal aéreo no que diz respeito à visitação a todos os estados. Além disso, o terminal cearense se torna competitivo em relação aos outros aeroportos, também concedidos à iniciativa privada. Sob o comando da Fraport, há 1 ano e 6 meses, o aeroporto já conta com 78% das obras previstas concluídas. Os players estão se reconfigurando. Há todas essas disputas entre Gol, Azul e Latam, as maiores do setor nacional. O setor aéreo está passando por movimentações competitivas muito importantes. O aeroporto de Recife, concedido à iniciativa privada em março deste ano, já se cristaliza como um concorrente do nosso terminal cearense. Tem ainda outros aeroportos privatizados, como Salvador, então a questão é muito importante para que a competitividade, que está se acirrando cada vez mais, e os aeroportos não podem bobear, porque as companhias aéreas estão com movimentações intensas de malha. Quem ficar para trás pode perder uma fatia de mercado importante. E não é a nós custoso lembrar que durante os 4 primeiros anos do governador Camilo Santana, agora completamos no próximo domingo 6 meses do seu novo governo, tínhamos uma campanha estratégica de marketing e também de sensibilização para que a empresa TAM pudesse
fazer um hub aqui no nosso estado do Ceará, fortalecendo a utilização do nosso aeroporto Pinto Martins. Não foi a TAM, que foi incorporada pela LAN e virou uma empresa só, denominada LATAM, mas foi uma associação de empresas internacionais com a empresa nacional, a KLM, a Air France e a brasileira Gol, que fizeram com que esse aeroporto pudesse se tornar um conector de voos, tanto de entrada como de saída do país, e a Assembleia fez a sua parte quando votamos aqui e aprovamos a diminuição do ICMS, do querosene de aviação, que é o principal insumo, ou seja, o principal componente que compõe o custo da aviação aérea, o que faz com que as passagens ficassem, de certa forma, com um preço em declínio e que tivéssemos aqui no Ceará um aumento desse número de demanda de voos, fazendo com que não apenas São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, que eram os grandes hubs ou conectores nacionais, pudéssemos ter aqui o fortalecimento em virtude também da distância geográfica que temos para a América, para a Europa e também para a África. Com isso daí, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, agora administrado pela Fraport, nessa concessão do governo federal, tem a oportunidade de conseguir trazer uma maior competitividade para o segmento e incrementar, com isso daí, a visitação ao nosso estado do Ceará. As obras de expansão e melhoria do aeroporto de Fortaleza são vistas com bons olhos, mas se estima aqui, conforme os estudiosos da área, que apenas a administradora aeroportuária não é a salvadora da pátria para alavancar o turismo local. E aí venho aqui concordar em que as palavras do especialista em direito aeronáutico, André Soutelino, falam: é preciso investir ainda mais na infraestrutura, ter uma promoção inteligente de Fortaleza como destino turístico, para que a população de outros países saibam que o Ceará existe no mapa. O Estado está no caminho certo. Se duvidar, foi o primeiro que se antecipou nesse quesito desenvolvimento do turismo, mas é preciso aumentar o investimento. Isso é fundamental para fortalecer a política de incremento à visitação ao estado do Ceará. Não também, volto a dizer aos senhores deputados e deputadas, além do público em geral que acompanha as atividades da Assembleia, que há bem pouco tempo atrás nós só tínhamos no estado 2 portas de entrada, com 90% de atuação Fortaleza, através do aeroporto Pinto Martins, e com 10% o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, lá no município de Juazeiro do Norte. Hoje a realidade já é outra, já conseguimos duplicar essa capacidade, fazendo com que o Aeroporto Internacional de Jericoacoara e o Aeroporto Internacional de Canoa Quebrada sejam agora verdadeiramente impactantes para a malha aérea nacional, tendo em vista terem incrementado o número de voos para que se consiga fazer ao longo do litoral cearense uma visitação maior através de aeroportos, fazendo com que as pessoas não precisem tão somente, como era então, a dependência de passar pela capital do estado, mas que agora possam ir também a outras regiões, litoral oeste e litoral leste, sem passar necessariamente pela capital, visitando esses 2 grandes atrativos turísticos nacionais e considerados até internacionais, que são as belas praias de Canoa Quebrada e de Jericoacoara. Durante a apresentação da área de check-in ontem, realizada, a executiva, presidente da Fraport Brasil, Andréa Pau, falou do programa de desenvolvimento mais significativo, que é um programa que está em desenvolvimento em Recife, que é tão grande quanto o nosso praticado aqui. Conforme palavras da presidente da Fraport no Brasil, o novo check-in deve ampliar em 50% a capacidade de atendimento aos passageiros em relação ao antigo. Ele ficará localizado no antigo subsolo do aeroporto, antigo piso térreo. O pavimento que anteriormente era conhecido como térreo, agora é o primeiro andar do equipamento, onde funcionarão desembarques doméstico e internacional, além do mix de loja do equipamento.
No segundo pavimento será mantido o embarque e no último funcionará a parte administrativa como já ocorre. O número de pontos comerciais teve um aumento de 106 para 120 e fortalecerá também, deputado Leonardo, peço um pequeno acréscimo de tempo apenas para concluir meu pronunciamento. Passará, portanto, de 106 para 120 espaços para comercialização, lojas ou restaurantes, lanchonetes, o que também, por sua vez, fortalecerá, como a gente fala, esse mix de negócios que serão contidos ali dentro dessa administração moderna da Fraport com relação ao nosso aeroporto internacional Pinto Martins. Ele estará mais amplo e iluminado, o espaço contará com novos banheiros, elevadores e um sistema automatizado de distribuição de bagagens, que foi o que assegurou a presidente da Fraport Brasil com relação ao nosso aeroporto internacional Pinto Martins. Já me aproximando de concluir esse pronunciamento, senhores deputados e senhoras deputadas, falo que quem é mais impactado com o turismo, sem nenhuma dúvida, é o setor privado. É o setor por onde passa esse recurso. O Estado do Ceará, quando eu falo Estado, falo governo do Estado, tem o papel de ser o animador desse processo, de ser aquele que vai promover, daquele que vai divulgar, daquele que vai fazer com que melhores condições sejam trazidas para que se visitem o nosso Estado do Ceará. E assim tem sido feito pela Secretaria de Turismo do Estado, na frente do Arialdo Pinho, nome que traz um respeito muito grande a essa área, expert na área do turismo e que tem feito um grande trabalho. E agora, no último feriado de Corpus Christi, o governador, que poderia muito bem estar descansando, como boa parte dos cearenses assim o fizeram, pegou suas malas e foi à Espanha para conseguir trazer mais 2 voos, e aqui teremos, a partir do dia 1º de dezembro, 2 voos semanais ligando Fortaleza à Espanha, o que fortalecerá ainda mais essa atuação e incrementará. Muitos podem pensar, mas quem tem essa conclusão de que a Espanha tem público para o Brasil? Certamente, nos momentos em que a Europa e a Espanha estejam passando pelo seu clima mais frio, que coincida com suas férias, certamente essa alternativa de voos direto para Fortaleza será um fortalecimento para o incremento no turismo e para a gente ampliar para o maior número de países ibéricos essa comunicação direta pelo transporte aéreo com a nossa capital Fortaleza. Portanto, estou convicto, senhores e senhoras, de que, embora com o país numa recessão, podemos considerar praticamente profunda, mas que durante esse mês de julho receberemos uma visitação intensa aqui ao nosso estado do Ceará. Temos um grande evento, que é o Fortal, realizado no final do mês de julho, e que com isso daí, dinheiro novo, novas divisas, recursos novos que ainda não estavam dentro do nosso meio circulante aqui no estado do Ceará, servirão para que a gente possa incrementar, gerando mais oportunidade de trabalho, gerando mais imposto e, principalmente, aumentando o número de visitantes no estado do Ceará, que consolidará cada vez mais o estado como um grande atrativo turístico nacional e internacional. Deputado Leonardo Pinheiro, eram essas as minhas colocações que eu queria fazer na manhã desta terça-feira e abraçar a todos os filhos e filhas de Jijoca, porque nesta noite de segunda-feira, dia de São João, me tornei filho de Jijoca também, concedido o título de cidadão jijoquense por parte da Câmara Municipal de Vereadores daquele município, que já tinha me dado a posição de deputado mais votado na história, com 4.330 votos, no último mês de outubro. Era isso, muito obrigado.